E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A cada dia que passa, o atacante Vegetti se aproxima mais de se tornar um ícone do Vasco da Gama. Em uma recente entrevista ao programa Resenha do Fred, divulgada na última terça-feira, dia 8, o jogador argentino não hesitou em expressar seu amor pelo clube carioca. Suas palavras transbordam paixão e um profundo desejo de fazer parte da história vascaína por muito tempo. Questionado sobre a possibilidade de continuar no clube, Vegetti foi claro e realista. Embora tenha contrato até 2025, ele destacou que promessas não podem ser feitas sem saber o que o futuro reserva. Contudo, seu anseio é inequívoco. Ele deseja se aposentar vestindo a camisa do Gigante da Colina. Essa declaração gera expectativa entre os torcedores, que sonham em vê-lo consolidar sua carreira em São Januário. Eu sempre digo que não podemos prometer nada sem ter certeza do que vai acontecer. Meu contrato vai até dezembro de 2025, e já conversei com o presidente e meu empresário. Eu deixei claro, estou muito feliz aqui. Se você quiser que eu fique, a decisão é sua, revelou. Ele não hesitou em mostrar seu comprometimento e amor pelo clube. Se depender de mim, ficaria até me aposentar. Falei isso de coração, mas a decisão não é só minha. Desde sua chegada ao Vasco em agosto de 2023, Vegetti tem mostrado seu valor em campo. Com impressionantes 29 gols em 65 partidas, ele possui uma média notável de 0,44 gol por jogo. A sua eficiência não passou despercebida e despertou o interesse de diversos clubes, especialmente por sua atual posição de vice-artilheiro do Brasileirão, com 9 gols, e artilheiro da Copa do Brasil, com 6. Isso levanta a expectativa sobre sua permanência no clube. É verdade que o mercado está de olho, e o Vasco pode receber propostas que podem ser consideradas. Muita coisa pode acontecer, mas fui muito claro com o presidente. Ele sabe da minha felicidade aqui. Acredito que o melhor ano do Vasco está por vir. O clube precisa resgatar sua grandeza, e eu quero ser uma parte protagonista desse processo, finalizou. Com declarações como essas, a expectativa para o futuro de Vegetti no Vasco cresce, e os torcedores sonham com um capítulo glorioso em sua carreira no clube. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um vídeo polêmico que circula nas redes sociais deixou os torcedores do Vasco da Gama em alerta. Nele, o treinador Rafael Paiva revela que há um jogador contaminando o ambiente do clube, mas sem especificar quem seria. A afirmação, que pegou todos de surpresa, gerou uma onda de especulações entre os fãs e a imprensa, ansiosos por mais detalhes sobre a situação. Com o Vasco se destacando nas competições, a última coisa que a equipe precisa é de uma crise interna. Em meio a um período de renovação e esperança, Paiva, que fez um trabalho notável à frente do sub-20 do time principal, usou suas redes sociais para expressar a preocupação com a dinâmica do grupo. As palavras do técnico reverberaram no coração da torcida, que se pergunta se o jogador contaminador pode ser um dos pilares da equipe ou alguém que está dificultando o progresso coletivo. A situação gera uma expectativa crescente sobre possíveis mudanças na escalação e no clima entre os atletas. A gestão de Rafael Paiva, que tem sido marcada por vitórias e uma nova filosofia de jogo, agora enfrenta um desafio inesperado. Desde sua reestreia no time principal, o Vasco teve uma sequência impressionante de 4 vitórias seguidas, culminando na goleada sobre o São Paulo. No entanto, a revelação de Paiva pode afetar a confiança da equipe e a performance nos próximos jogos. As especulações sobre quem poderia ser o jogador contaminador estão se espalhando como fogo em palha seca. Os torcedores, ansiosos por um desfecho para essa situação, estão ávidos por respostas. O clima de desconfiança pode afetar não apenas o relacionamento entre os jogadores, mas também o desempenho em campo. Com as semifinais da Copa do Brasil se aproximando, a diretoria do Vasco deve agir rapidamente para resolver a questão. Não é apenas a reputação do clube que está em jogo,
mas também a possibilidade de conquistar títulos e dar alegrias a uma torcida tão apaixonada. A revelação de Rafael Paiva gerou um verdadeiro turbilhão entre os torcedores do Vasco. A pergunta que ecoa entre os fãs é: quem poderia ser o jogador que está contaminando o elenco? A torcida, conhecida por sua paixão e envolvimento com o clube, tem se manifestado nas redes sociais, opinando sobre quem poderia ser o responsável por essa crise. Alguns apontam para jogadores que têm mostrado um desempenho abaixo do esperado, enquanto outros defendem que a situação deve ser resolvida internamente, sem expor ainda mais os atletas. Muitos vascaínos se perguntam se a administração de Paiva, que tem trazido esperança e boas atuações, conseguirá contornar essa situação delicada. As opiniões estão divididas. Há aqueles que acreditam que o técnico deve ser firme e cortar qualquer elemento que prejudique a harmonia do grupo, enquanto outros argumentam que a união do elenco é fundamental para superar adversidades e conquistar títulos. A confiança no trabalho de Paiva é alta, mas a revelação deixou um gostinho amargo entre os torcedores. Além disso, a torcida se preocupa com as repercussões dessa declaração para os próximos jogos. Com as semifinais da Copa do Brasil se aproximando, muitos fãs temem que essa crise interna possa afetar a performance do time. Alguns torcedores sugerem que o elenco deve se unir ainda mais nesse momento difícil e que a diretoria deveria dar apoio total ao técnico. A voz do torcedor é fundamental, e muitos se manifestam na expectativa de que o clube saia fortalecido dessa situação. Por fim, a questão que todos querem saber é: o que a torcida acha que deve ser feito? Deixar que Rafael Paiva tome as rédeas da situação ou cobrar uma postura mais ativa da diretoria? A opinião dos torcedores é crucial para entender o que está em jogo no coração do Vasco da Gama. E você, torcedor? Como você vê essa situação? O que você acha que deve ser feito para preservar a unidade e o sucesso do nosso querido clube? Enquanto a torcida espera por mais esclarecimentos e por uma posição oficial do clube, o burburinho em torno das declarações de Rafael Paiva continua a crescer. Em um ambiente onde a união e a concentração são cruciais, a situação se torna um verdadeiro teste para a capacidade de liderança do treinador e a resiliência do elenco. Com cada dia que passa, a expectativa em torno do desfecho desse enigma aumenta, e os torcedores do Vasco se perguntam: quem é o jogador que está ameaçando o futuro promissor do clube? Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.